Bom dia, turma. Aqui com vocês é o professor Jackson e hoje nós vamos dar início ao assunto de terraformação. Então, nesse assunto, nós vamos estudar toda a constituição do planeta Terra, o que o envolve, o que o forma e por aí vai, tá certo? Então, sem muita demora, vamos dar início. Começando pela constituição da Terra. Não é apenas a ação humana que causa alterações no ambiente. Eventos naturais como terremotos e vulcanismo, que é a ação dos vulcões, também podem modificar drasticamente a paisagens. Então, terremotos, que nada mais é que o movimento das placas tectônicas, e o vulcanismo, eles alteram a paisagem dessa camada superficial da Terra. Onde nós temos aqui duas imagens mostrando bem isso. A da esquerda mostrando uma falha, uma cratera, um buraco que se abriu durante um terremoto, e a da direita mostrando a ação do vulcanismo, onde ele se encontra com o mar, espalhando assim a camada rochosa. Então, nisso são tragédias, e tragédias como essa continuam acontecendo nos dias de hoje e afetam a população de várias maneiras diferentes, tá certo? E em vários países, trazendo diversos tipos de problemas e prejuízos. Como nós podemos ver ali, a falha ela ficou bem no meio da estrada, engolindo carros, com certeza ali era um posto e com certeza houve feridos. Já a parte aqui no vulcanismo, nós temos outro tipo de situação. E com a diferença é que atualmente nós temos vários tipos de tecnologias que são capazes de prever com uma certa antecedência esses fenômenos que causam esses tipos de acidentes e assim podendo minimizar o número de mortes e de feridos, entre outros prejuízos. Para entender como os terremotos e as erupções vulcânicas acontecem, é preciso recordar como é a estrutura interna da Terra. Então, documentos antigos indicam que as ideias e explicações sobre o interior do planeta, embora considerássemos fenômenos concretos, como as erupções vulcânicas, tinham um cunho religioso e místico. Então, documentos antigos eles correlacionavam as erupções vulcânicas à fúria de deuses ou de monstros, trazendo assim um cunho religioso e místico para o que nós sabemos hoje ser apenas ações da natureza. Foi somente a partir do século XVIII, com o surgimento da ciência moderna, que os dados mais empíricos começaram a ser considerados. Ou seja, a partir desse século XVIII, o surgimento da ciência foi que estudou-se as camadas da Terra e comprovou-se que não tinha nada de mito, não tinha nada de místico, não tinha nada de fantástico nem de religioso. Tudo isso se tratava de ações da natureza do próprio planeta, certo? A geologia, que é o ramo da ciência que estuda a origem, a história e a vida e a estrutura da Terra, ela progrediu muito nos últimos tempos. Entre os anos de 1906 e 1936, o modelo da Terra foi estabelecido, contando com o trabalho dos cientistas como o geólogo britânico Richard Oldham e dos sismólogos, que são cientistas especializados no estudo dos tremores da Terra, Andrija Mohorovičić e a doutora Inge Lerman, que é dinamarquesa. Então, de acordo com esses cientistas, eles fizeram este modelo onde ele divide o interior da Terra em camadas. Então, de acordo com esse modelo, a Terra é formada por camadas que são a crosta, o manto e o núcleo. E cada uma dessas camadas tem uma composição química e uma dinâmica diferente. Então, vamos prestar bastante atenção agora nessas camadas e nessa composição. Deixa eu colocar aqui o apontador. Então, vamos começar primeiro com a parte de fora para dentro. Então, vamos começar aqui com a crosta.
A crosta é a camada mais externa sobre a qual vivemos, ou seja, é a superfície. A sua composição ela é composta de rochas e minerais em estado sólido. E a sua profundidade ela vai até 7 quilômetros no leito dos oceanos e 70 quilômetros nas cadeias de montanhas. Então, a crosta nada mais é que a superfície onde todos os seres vivos vivem. Depois da crosta, nós temos aqui o manto. O manto. O manto é a camada logo abaixo da crosta. A sua composição é feita de material rochoso em estado sólido e em algumas regiões, por causa da alta temperatura, o material rochoso é pastoso, ou seja, o magma. Então aqui, esse material rochoso, por causa da alta temperatura, ele já começa a virar magma, virar lava de vulcão. E a sua profundidade vai até 2.900 km de profundidade. E juntos, o manto e a crosta, eles formam a litosfera. E o que é a litosfera? Litosfera é a parte superior do manto, mais rígida, com a crosta terrestre, e ela recebe esse nome de litosfera. Então, a crosta com a parte mais superior do manto é a litosfera. Então, litosfera nada mais é que a camada de rochas. Lembre, atmosfera, camada de ar, litosfera, camada de rocha. Abaixo do manto nós temos os núcleos, começando aqui pelo núcleo externo. Então, o núcleo externo e o núcleo interno. Então, os dois, o núcleo externo e o núcleo interno, são as camadas mais internas do planeta, ou seja, as que estão mais no interior. A sua composição é formada por metais como ferro e níquel em estado líquido, que é na parte do núcleo externo, esse aqui mais de fora. Ou em estado sólido no núcleo interno. E a sua profundidade ela inicia-se em 2.900 km e vai até 6.400 km, que é o centro do planeta. E o núcleo ele tem uma grande importância para o nosso planeta. Por quê? Porque esse núcleo ele não fica estático, ele não fica parado, ele fica sempre em movimento. Então, o núcleo interno, tanto externo, eles ficam girando. E é o movimento, o giro desse núcleo, que dá ao nosso planeta as forças magnéticas, os campos magnéticos, tanto no norte do nosso planeta quanto no sul. E esses campos magnéticos, eles são extremamente importantes porque eles protegem o nosso planeta Terra das explosões dos raios solares, que trazem muita radiação. Então, esse campo magnético que é gerado a partir da rotação, do giro do núcleo da Terra, é que permite que ela não seja atingida por essas explosões solares, explosões de raios solares que, vez ou outra, são emitidas. Tá certo? E a escavação mais profunda já realizada foi feita na Rússia e alcançou pouco mais de 12 km de profundidade, o que é um valor extremamente insignificante para um planeta que tem cerca de 6.400 quilômetros até o seu centro da Terra. Lembrando que 1 quilômetro são equivalente a 1.000 metros. Então, 12 quilômetros, 12.000 metros. Façam aí a conta para ir depois quanto dá 6.400 quilômetros. E quando a gente fala em escavação mais profunda, nós temos em mente aqui um buraco enorme, como esses aqui, não é mesmo? Mas isso aqui nada mais passa de uma mina de ferro. Na verdade, o buraco é esse aqui. Esse aqui é o local onde está o buraco mais profundo escavado no nosso planeta. Ele fica na Rússia e hoje em dia ele está abandonado, porque houve alguns deslizamentos de terra e prejudicou o comprometimento, a segurança de trabalhar nesse local. Então eles abandonaram, lacraram o buraco, porque querendo ou não, estava aqui saindo muitos gases do interior do centro da Terra, até onde eles conseguiram cavar pelo menos. E é isso. Nada de crateras enormes, apenas um buraquinho tapado, pouco maior que uma tampa de bueiro. Tá
certo, pessoal? Então, ó, eu vou voltar aqui para deixar bem na mente de vocês esta estrutura aqui, ó, que é a composição da Terra. Isso aqui é de extrema importância que vocês gravem, porque é isso que vai reger todo o nosso conteúdo a partir da frente. Vocês precisam saber que a Terra ela é formada por essas camadas e que cada camada ela possui uma certa profundidade, possui uma certa composição e ela possui um certo tipo de regras, onde uma vai vir primeiro que a outra. Tá certo? Então, ficamos por aqui. Assunto curtinho, tranquilo, para vocês conseguirem fazer a atividade sem nenhum problema. Tá certo? Então, até mais.